Fala minha gente, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre a dilatação dos líquidos. Para a gente começar, a gente precisa entender que falando sobre um líquido, duas coisas importantes precisam ser compreendidas. A primeira é que um líquido ele tem forma não definida. Dizer que a forma de um líquido é não definida significa a seguinte situação. Se você tiver um recipiente num formato cilíndrico, óbvio que ao colocar líquido nesse recipiente, o nosso líquido terá uma forma de um cilindro. Se nós colocarmos um líquido dentro de um recipiente esférico, então quer dizer que nosso líquido passará a ter a forma esférica. Então, a forma que um líquido tem sempre vai depender do recipiente onde aquele líquido será colocado, ok? Outra coisa importante é falar sobre o volume do líquido. O volume de um líquido, diferentemente da sua forma, o volume é algo definido. Isso significa o seguinte, que se, por exemplo, o nosso recipiente aqui tiver 200 ml, ou seja, nele se for possível comportar 200 ml de um líquido qualquer. Se eu colocar enchendo esse recipiente até a boca dele, então obviamente que o nosso líquido vai também ter 200 ml. Então o formato que um líquido tem depende do recipiente, mas o volume não, porque eu poderia ter num recipiente esférico, eu poderia dizer que cabe nele 300 ml, mas eu poderia enchê-lo apenas com 100 ml, então não encher completamente. Então veja que o recipiente determina o formato do líquido, mas não determina o volume dele, ok? Então isso, para começar, é bem importante. Gente, vamos tentar entender essa imagem. Nós temos um recipiente e um determinado líquido. Olha só que o recipiente está completamente cheio. E aí o conjunto está a uma temperatura T0. Eu vou aquecer esse conjunto até uma temperatura T, e no momento em que eu estou aquecendo o conjunto, tanto o recipiente quanto o líquido, os dois vão sofrer um fenômeno da dilatação. Então isso quer dizer que os dois vão aumentar de tamanho. Tanto vai haver um aumento no volume do recipiente, quanto também vai haver um aumento do volume do nosso líquido, ok? Só que, pessoal, olhando para a imagem, a gente consegue observar que uma parcela do líquido transbordou, ou seja, extravasou, saiu do nosso recipiente. E isso aconteceu por quê? É intuitivo e correto você pensar que para que o líquido possa ter extravasado, no momento em que os dois cresceram, o líquido deve ter crescido mais do que o recipiente. Então, os dois estavam ocupando o mesmo volume. No momento em que eu aqueço os dois dilatam, mas para que porventura haja um transbordamento, é necessário que o líquido ele tenha crescido mais do que o recipiente. E aí, com isso, com este raciocínio, a gente pode então entender a expressão que eu vou te mostrar agora, que é exatamente aquela que nos fala sobre a dilatação dos líquidos. Olha só, primeiramente, o ΔV do recipiente, né? O aumento no volume no recipiente. Nós temos também a dilatação do líquido, que a gente chama de ΔV real também, são sinônimos. E esse ΔV aparente é exatamente aquilo que transborda. E aí com isso, olha só, o nosso raciocínio para a nossa equação é que se eu pegar o que o líquido cresceu e dele tirar o que o recipiente cresceu, a gente sabe que o líquido cresceu mais do que o recipiente, não é assim? E se eu pegar o que ele cresceu menos o que o recipiente cresceu, dá exatamente aquilo que transbordou. Então, esta expressão que está aparecendo aqui é que o que transborda, o ΔV aparente, aquilo que está associado ao transbordamento, é o que o líquido cresce menos o que o recipiente cresceu. Tranquilo, gente? Então, faça essa boa interpretação dessa expressão, que aí você vai entender que não precisa decorar, né? O raciocínio é esse, que o líquido cresce menos o que o recipiente cresceu, dá exatamente o que transbordou. E como a gente calcula cada aumento no volume desse, perceba que é igual a calcular o aumento do volume de um sólido, né? Então, a dilatação dos sólidos, a gente viu que tem a dilatação linear, superficial e a volumétrica. Como o líquido está associado a volumes, né? A volumes, então é por isso que a expressão é sempre da dilatação volumétrica. Como é que se calcula?
A dilatação volumétrica é igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. No caso, para cada integrante dessa expressão, o ΔV aparente, olha só, é o volume inicial aparente vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura aparente. O ΔV do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente, gama do recipiente, variação de temperatura do recipiente. ΔV real, o ΔV do líquido, né? É igual ao volume inicial do líquido, gama do líquido, variação de temperatura do líquido. E aí, eu quero te apresentar a relação entre esses três coeficientes aqui, olha. É que a relação entre esses três coeficientes é da seguinte forma. O gama aparente, olha só, vai aparecer aqui a expressão para você, ó. O gama aparente, ele é igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente, beleza? Então está aí representado como é que a gente faz a representação dos coeficientes de dilatação. E aí, pessoal, continuando a nossa conversa sobre a dilatação dos líquidos, nós vamos entender a dilatação anômala da água. Não apenas a água sofre dilatação anômala, mas ela com certeza é o representante mais importante. Então, quando a gente olha para a imagem, nós vemos a água a uma temperatura de 0 grau e depois a uma temperatura de 4 graus, ou seja, daqui para cá a água foi aquecida. Mas quando a gente olha para o volume que a água ocupa, você percebe que o volume que ela ocupa aqui, o volume inicial, e o volume final dela a 4 graus é menor do que o volume inicial. Ou seja, a água, mesmo sendo aquecida, ela não dilatou, pelo contrário, ela sofreu contração. Mas depois, quando ela continuou sendo aquecida, o seu volume aumentou. Então, quer dizer que o seu volume final, ele ficou maior porque você continuou aquecendo. Então, a dilatação anômala da água é exatamente a ideia de que, quando a água é aquecida, ao invés dela dilatar, ela contrai. Quando a água é aquecida, ao invés de dilatar, contrai. Mas muito cuidado, porque essa anomalia acontece apenas para o intervalo que é entre a temperatura de 0 grau e 4 graus Celsius. Então, se você aquece de 0 até 4, a água, ao invés de dilatar, ela sofre contração, que é exatamente o que você observa lá na imagem, ok? Mas quando você continua a aquecer, a água normalmente ela começa a dilatar. Então, o fenômeno que volta a acontecer naturalmente é o fenômeno da dilatação. Então veja que a anomalia acontece apenas para esse intervalo. Se você esquenta de 0 até 4, a água contrai. Se continua a esquentar, a água dilata normalmente, ok? É lógico que eu posso fazer o raciocínio inverso. Diego, o que é que aconteceria se eu resfriasse a água de 4 até 0? Se eu resfriasse a água de 4 até 0, aí você faria a leitura da imagem como está colocada aqui na setinha, olha. É que agora o volume que teríamos seria menor e passaria a ocupar um volume maior. E aí com isso, de 4 até 0 graus, se eu resfrio a água, a gente sabe que quando a gente resfria algo, era para esse algo sofrer contração. Mas no caso da água, ela sofre dilatação, ok? Então a dilatação é o que vai acontecer quando você resfria a água, mas apenas por esse intervalo, de 0 até 4. De 4 até 0. Se você continuar resfriando, aí a água contrai normalmente. Vai ocorrer o fenômeno da contração. E aí, pessoal, com isso a gente pode fazer uma análise gráfica importante, que é do volume da água em função da temperatura. Perceba que no momento em que a temperatura aumenta de 0 até 4 graus, o volume da água está diminuindo. Depois, quando você continua a aquecer, o volume da água começa a crescer. Veja que não é nenhuma novidade, porque no primeiro momento a água sofre contração, depois a água sofre dilatação. Mas aí legal a interpretação disso é quando a gente fala do gráfico da densidade em função da temperatura, porque na leitura da densidade, olha só o que é que a gente tem que fazer. Como a gente sabe que a relação entre densidade e volume é que densidade é a razão da massa pelo volume, então, gente, isso quer dizer que a relação entre a densidade e o volume é uma relação inversamente proporcional. Traduzindo, no momento em que o volume do nosso líquido aumentar, a densidade do nosso líquido vai
cair. No momento em que o volume do líquido, da água no caso, diminuir, então a densidade da água vai aumentar, ok? Então veja, como a gente observa no gráfico que no primeiro momento o volume está diminuindo, então a gente espera que a densidade da água vá aumentar. E é exatamente isso que está acontecendo, olha. O nosso gráfico está mostrando que a densidade da água aumenta de 0 até 4 graus. No momento que o volume cai, a densidade aumenta. E também, na hora em que o volume da água começa a aumentar, é exatamente o momento em que a densidade da água começa a cair. Ok, gente? Então a relação que a gente observa no gráfico da densidade em função da temperatura é que é uma relação inversamente proporcional ao que acontece do volume em função da temperatura. Tranquilo? Com isso, eu espero que você tenha compreendido essa primeira parte da análise da dilatação dos líquidos. Bons estudos e até a próxima.